Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite graciosa para todos nós, que saiamos revigorados, fortalecidos, animados para encarar a nossa vida lá fora. Vamos aproveitar esse instante inicial e fazer a nossa ligação com o alto, deixando lá fora todos os nossos problemas, todas as nossas atribulações, para que a gente possa realmente respirar essa atmosfera aqui reinante, senti-la e trazê-la para dentro de cada um de nós. Que Deus nos inspire, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer uma palestra baseada no 51º livro de Chico Xavier, que foi publicado em 1954 pelo espírito André Luiz. O livro chama-se Entre a Terra e o Céu. É um livro de vasto estudo. Então, fazer uma resenha dele ficaria tão grande que não teria espaço de tempo para eu poder desenvolver. Então, eu vou apenas me basear no drama aqui narrado, para que a gente possa fazer um paralelo com as nossas vidas, para a gente entender alguns porquês. Lembrando que a série André Luiz nos retrata a vida no mundo espiritual. Uma coisa que muitos têm a curiosidade, querem saber, buscam respostas, e a grande parte dessas respostas a gente encontra nesses livros do André Luiz. Então, aqueles que tiverem vontade, a curiosidade, a determinação de lê-los, vão encontrar muitas respostas, muitas delas. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos unidos uns aos outros. Mas o que nos atrai? Quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Quem são nossos filhos? Quem são nossos pais? Quem são nossos parentes? O que faz com que nós venhamos a cair em determinado círculo familiar? O que faz com que nós tenhamos que vivenciar, às vezes, dramas tão difíceis, doenças, junto a pessoas a quem amamos? O que faz com que nós tenhamos uma trajetória pré-determinada aqui no nosso plano Terra? Muitas respostas a gente pode se embasar no conteúdo que se encontra nesse livro. Eu vou me focar apenas num. Uma das coisas mais surpreendentes nos tempos atuais e mais dolorosas que encontramos é o suicídio. Em tantos e tantos lares, a gente ouve falar de pessoas, às vezes em idade muito, muito pequena, dando cabo da sua existência.
isso tem consequências? Muitos perguntam às vezes para mim o seguinte: e os pais? Como que ficam os pais? Que culpa eles têm? Por que eles têm que passar por isso? Nessa história aqui, narrada no livro Entre a Terra e o Céu, o autor recua no tempo, na época da Guerra do Paraguai, e o drama ali se inicia. E olha, é uma coisa tão comum esse drama aqui narrado, que eu posso falar que em quase todos os lares nossos, isso acontece. Ou em quase todos os círculos de amizade há um caso similar. Eu falo que a palavra-chave para tudo isso se chama egoísmo. O drama nasceu entre 3 homens e uma mulher. Olha só. Todos se apaixonaram pela mesma mulher. Imagine como que discorreu esse drama. Todos, ela e os 3, foram falhos, foram responsáveis por todos os acontecimentos. E o que acontece nesse caso? Eles se imantam. Enquanto eles não ressarcirem todos os seus débitos, não se reequilibrarem, não voltarem à normalidade de pessoas que se tratam como irmãos, que se respeitam, e não que são perseguidores uns dos outros, esse drama não encerra. Então, muitas vezes, no nosso lar, na nossa casa, ou às vezes no ambiente muito próximo, vamos encontrar pessoas que nós não simpatizamos. Pessoas e que nós nutrimos inconscientemente uma repulsa. E dependendo do nosso grau de adiantamento, transformamos essa repulsa em agressão. Talvez seja aquela mágoa não perdoada lá do passado, que aflora no presente, no nosso inconsciente, e nós tornamos-nos pessoas hostis, pessoas muito mal educadas, incivilizadas, e tratamos muito mal quando não a agredimos. E o que acontece nesses casos? Da onde que vem esse sentimento tão complicado, essa repulsa? Vem da falta de perdão lá do passado, ou dos dramas vividos. Talvez nós tenhamos sofrido um grave revés e não absorvemos bem essas ações e estacionamos na revolta e na ira. Mas o fato é quando isso descamba para o suicídio. Quando há um entrevero entre pessoas, ou um abandona o outro, que é muito comum, ou um trai o outro, que é muito comum, principalmente nos dias atuais. Isso é muito comum. Então, se o indivíduo está enraizado naquele egoísmo, tal pessoa tem que ser minha, sem essa pessoa eu não vou ser feliz, e joga todas as suas cartadas, todas as suas fichas da felicidade nessas emoções muitas vezes desregradas, o que acontece? Cria-se aí um elo entre estas pessoas. Enquanto não se reharmonizarem, se reencontrarão. Muitos, infelizmente muitos, ainda ingênuos, ainda imaturos, dão cabo da sua vida por causa simplesmente de rejeição. Lembrando que quantos bilhões de seres iguais a nós existem nesse planeta, e nós focamos apenas em uma pessoa, o segredo da nossa felicidade.
Isso é totalmente incoerente. Isso é totalmente ingênuo. Pensar dessa forma, focar nisso. Na realidade, é o estreitamento do nosso orgulho ferido, da nossa vaidade, que faz com que nós joguemos toda a ira, toda a revolta em cima de outra pessoa. Se tivéssemos um pouquinho mais de lucidez, saberíamos que tudo na vida passa. Que esses momentos difíceis agora, de troca, de abandono, serão superados rapidamente com o passar do tempo. Que a beleza física logo se esvai e o que vai ficar simplesmente é o sentimento. Muito bem, na história, um drama acontece. Um desses homens que fora preterido, não aguentando a situação, ingere veneno. Pois é. Embora tenha sido socorrido a tempo e não morrera por causa do veneno, da ação do veneno, ele trouxe sérias sequelas na sua garganta. Posteriormente, quando melhor, não conseguindo conviver com a vergonha, com o ocorrido, se arroja nas águas de um rio e morre afogado. Aí começa o drama. Nós vamos pular um certo espaço de tempo e vamos cair numa nova reencarnação, lá na frente, nos tempos aqui vividos no livro, início do século passado. Esta criança, uma criança reencarna, aliás, esse espírito reencarna, e ainda quando criança, passando o final de semana com os pais na praia, a madrasta se descuida um pouquinho e ele se arroja às águas novamente e morre afogado com 4 anos de idade. Aí nós vamos pensar, o que fizeram os pais para sofrer a perda de um filho em época tão tenra, com tão pouca idade? O que fizeram eles? Nós vamos recuar no tempo e vamos saber que esses pais eram aquela mulher e o outro que foram responsáveis por todo esse drama. Aqueles que incorreram em ele, entre aspas, roubar a mulher, o outro não aceitando a perda, desferiu esse golpe contra si mesmo. Passa-se o tempo e eles se reúnem numa nova encarnação, agora como pai, mãe e filho. E com 4 anos, ele morre afogado. Aí nós vamos pensar, o que os pais têm a ver com isso? Eles foram responsáveis pelo suicídio? Não. Mas indiretamente estão ligados àquele drama. Então, quem está ali, envolto naquele drama, é porque de alguma forma participou. Mas a vida tem mecanismos de reajustar tudo isso. Passa-se mais um tempo. Há todo um trabalho no plano espiritual. E este menino, esse espírito, renasce novamente, agora como filho da madrasta. Numa reencarnação complicada. Só vou fazer um paralelo aqui, bem
bem interessante que eu achei no livro. No plano espiritual, esse espírito tinha a sua glote totalmente comprometida. Quando, ainda no plano espiritual, ele se apresentava na forma de um menino e não de um espírito adulto. E isso nós vamos aprender também o porquê estudando na literatura espírita. Há um porquê que as crianças, em determinada idade, retornam para o plano espiritual como crianças e não como espíritos adultos. E lá, no educandário, onde ele estava sendo assistido, ele desenvolvia o mesmo problema nessa área vocal. Ele estava completamente debilitado nessa área. E não havia nada, absolutamente nada, que pudesse ser feito para que ele voltasse à normalidade. E o remédio era reencarnar, sempre reencarnar. O remédio estava novamente na ação da carne. Você resolve os problemas adquiridos aqui, aqui. E ele renasce, então, junto a esta mesma família, que o perdera lá nas águas da praia. Renasce, e na época da gestação, o que acontece? A mãe começa a ter os mesmos problemas que o espírito tinha. Ela teve uma grave amidalite que quase fez com que o desenvolvimento do bebê fosse comprometido. Com muita intervenção do plano espiritual, conseguiram levar até o final a gestação e essa criança nasceu. Por que será que ela nasceu com sequelas? Graves sequelas nessa área. Passa-se o tempo, alguns anos, e essa criança volta a desenvolver uma grave doença nessa região, que se tornou, assim, muito vulnerável à entrada microbiana, desenvolveu difteria e veio a óbito novamente. Agora vamos pensar, perder um filho 2 vezes, o mesmo filho. Quanta dor, quanto martírio, quanto sofrimento. Qual que é a origem de tudo isso? A origem esteve no relacionamento entre 4 pessoas, 4 indivíduos, que estão narrados nesse drama. E uma mulher. Isso acontece tanto nos dias atuais, que a gente vê por aí afora, e a gente vê também tantos dramas sendo transcorridos, que a gente faz tantas perguntas, por que de tudo isso? E o porquê? Por que de tanta dor? Por que de tanto sofrimento? Por que tantas perdas? Por que tantas lágrimas? Porque é o remédio. Porque aquele que não desenvolve as suas potências angelicais pelo bem, pelo amor, vai aprender de uma forma ou de outra pela dor, pela perda. Nós estamos no educandário também. Essa terra onde vivemos é um planeta de aprendizagem, de expiação de nossas faltas, sim, mas de muita aprendizagem. E aprendemos o que? O respeito ao próximo, adquirir o amor, carinho, para com todas as criaturas. Respeitar, uma palavra que hoje em dia não está em voga. Hoje está tudo liberado, faz-se tudo. Vocês imaginam o débito que cada um está adquirindo? A gente pensa nessa entrada, dessa nova fase do nosso planeta, vai tudo melhorar, não é? Vai tudo se transformar para melhor. Como? Como que isso vai ser feito a tão curto prazo, com tantos erros, com tantos enganos? Com prostituição hoje nas salas de aula de faculdade?
Drogas altamente liberadas em todos os lugares, como se fosse uma coisa normal, agressões, discriminações, tudo isso tem consequência. E isso vai gerar o quê? Sofrimento, dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Estamos aqui a julgar? De forma alguma, estamos apenas esclarecendo que toda ação tem uma reação. E toda reação é proporcional à dor causada. E se nós provocamos, vamos sentir. E às vezes, de uma forma muito intensa. Imaginem a todos aqueles que são pais, a dor de perder um filho, a dor de ter um filho enfermo, necessitado de largos tipos de tratamento, dolorosos, angustiantes. E tudo por quê? Porque não soubemos abrir nossos olhos para a realidade, entender quem que nós somos e o que estamos fazendo aqui. Queremos o quê? Viver por prazer, viver para ter, aproveitar a vida. Ledo engano, ingenuidade tola. Estamos aqui para trabalhar, para sermos úteis, para aperfeiçoar. A vida nos dá condições de equilibrar o nosso trabalho com a alegria, com confraternizações, com aquisições. Mas o que nós fazemos tem sérias repercussões, tanto juntamente com as outras pessoas, quanto para conosco mesmo. Nossos pensamentos são criadores da nossa vida. A gente vive pondo a culpa em Deus. Ah, tal coisa acontece comigo porque Deus é injusto. Eu não quero essa pessoa, não quero essa família, não quero esse trabalho. Tudo é consequência das nossas escolhas. Simples assim. Mas voltando ao livro, o que acontece? Nessa última passagem, quando a criança desencarna com a difteria, ela retorna para o plano espiritual novamente, retorna ao educandário, só que agora livre dos seus problemas nesta área. Então o remédio foi o quê? Passar pelas consequências, sofrer as consequências do seu ato deslocado. Porque se ele fora trocado por outro num relacionamento, bastava seguir em frente, perdoar, esquecer. Não, mas o drama se arrastou durante dezenas e dezenas de anos. Por quê? Seria tão mais fácil evitar isso, ignorando, esquecendo, porque perdoar, às vezes nós não estamos preparados para algo tão nobre. Então deixamos de lado. O tempo se encarrega do perdão. Mas não, nós queremos uma reação imediata. Nós fomos vítimas, nós fomos ultrajados. Queremos que todos subentendam que nós fomos traídos, colocados para trás, vítimas. Não há vítimas. A vida é feita de escolhas. Todas as escolhas têm consequências. Aquele que escolheu o veneno foi uma escolha. Que escolheu arrojar-se às águas do rio foi uma escolha. Aquele que decidiu intrometer-se no ninho doméstico de outra pessoa foi escolha. Aquela mulher que aceitou a intromissão de outro homem no seu ninho doméstico foi uma escolha. E os dramas se sucederam para que o reajuste se desse e que todos voltassem a se respeitar
e se entender. Então, estamos ligados uns aos outros pelos dramas, pelas escolhas das nossas vidas. E não adianta nós tentarmos se esquivar a isso. A vida tem mecanismos que nós não conhecemos ainda, que faz com que cada um de nós se junte àquele que merece, a que precisa para superar os seus obstáculos. Então, se hoje existe um drama muito intenso ocorrendo na minha residência, na minha vida, agradeçamos a Deus por isso, porque estamos quitando um débito. Se há algo que acontece hoje que nos traz dor, agradeçamos a Deus por estar ocorrendo conosco, pelo fato de nós não estarmos proporcionando ao outro esta mesma dor, não sermos aquele que está a gerar a dor. Se estamos recebendo-a, estamos ressarcindo. Mas se estamos a fazê-la, nós estamos nos endividando para sofrer lá na frente. O que é mais certo se fazer? No Evangelho, já está a grande dica: perdoar sempre. Nós trabalhamos sempre no nosso estudo com uma palavra bem interessante, chama indulgência. Sermos indulgentes, sempre. Não deixar que o nosso orgulho tome conta do nosso raciocínio lógico ou das nossas emoções. Sermos pacientes, sermos tolerantes, compreensivos. E à medida que nós somos indulgentes, nós evitamos tudo isso. Nós subentendemos que aquela pessoa tem as limitações para praticar o que praticou. Então, perdoemos, ignoremos. Ou a gente quer viver esses dramas. Tudo tem consequência. E se nós trazemos no seio familiar uma pessoa que não nos respeite, ou que seja problemática, como devemos nos portar? Eu falo simplesmente que o amor resolve tudo. O amor, além de cobrir uma multidão de pecados, ele religa as pessoas, cria um laço de união indissolúvel. E as pessoas vão se alterando, vão modificando, vão tendo exemplos para poder colocar na balança o que está fazendo e o que está recebendo. Uma hora a consciência que todos têm, ela vai reconhecer o ato falho e vai se corrigir. Muitas vezes a dor é necessária. Quantos perdem os pais, as mães, e ficam aí, órfãos, necessitados daquele carinho, daquela atenção que menosprezaram. É uma forma de se dar conta dos seus erros, dos seus equívocos, de despertar. Eu citei aqui, nesses breves instantes, apenas um pedacinho muito pequeno do conteúdo enorme que jaz nesse livro. Aliás, essa ideia de trazer as palestras baseadas em livros de Chico é justamente para
e incentivar as pessoas a lerem. Simplesmente vir aqui, ouvir um pouquinho das palestras, que são mínimas, são detalhes que abordamos, dessa imensidão de coisas aqui contidas, não é suficiente. Não é suficiente para todas as nossas respostas. É preciso que a gente se anime um pouco a ir atrás do conhecimento. Duas coisas que eu acho básicas: conhecimento e reforma íntima. Você conhecer para saber como proceder. Reforma íntima para estar sempre ao seu lado as boas virtudes. A fraternidade, a compaixão, a indulgência, a tolerância, a benevolência. Nós, seguindo esse rumo, seguindo esse roteiro, haveremos de errar o menos possível. Vamos evitar grandiosíssimas dores e vamos marchar mais celeremente no caminho que nos compete da evolução. Não só este livro, mas outros tantos já recomendei, ainda vou recomendar a vocês, como uma obra grandiosíssima, que pelas mãos iluminadas do Chico foram trazidas até nós para nos esclarecer. Só para arrematar, lembrando que esse espírito que retornou à pátria espiritual, quitando o seu débito, iria completar o seu desenvolvimento, ou seja, ele iria, como aqui na Terra, iria crescer 5 anos, 6 anos, até chegar à maturidade. E aí sim o seu espírito estaria novamente na sua plenitude. Por isso, muitos perguntam, por que no plano espiritual existem crianças, né? É uma pergunta muito pertinente, porque toda criança que desencarna antes dos 4 anos, depois dos 4 anos de idade, toda criança que desencarna depois dos 4 anos de idade, retorna para o plano espiritual como crianças mesmo, e tem que fazer o seu desenvolvimento do lado de lá. Por isso existem escolas do lado de lá, existem professores, existem educandários, etc. Mas isto está também abordado o porquê num outro livro do Chico Xavier, da série André Luiz, que nós já vimos. Por isso eu falo para vocês, são perguntas pertinentes que todos nós temos, inclusive eu tinha, e consegui as respostas nesses livros. Então aconselho todos a estudarem um pouquinho. Guardar uns 15, 20 minutinhos do seu dia para a leitura e, com certeza, esse enriquecimento vai completar muitas lacunas impreenchidas do nosso, principalmente do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos inspire, que Ele nos fortaleça e que tenhamos uma excelente semana, focada no bem, focada nos nossos atos, sabedores agora um pouco mais de que eles afetam sim o nosso destino e que façamos o melhor possível a cada dia. E se erramos ontem, vamos procurar não errar hoje. Se temos condições ainda de pedir perdão, de remediar aquilo que lesamos, que o façamos, para que lá no futuro, lá na frente, as dores e os dramas não acordem na nossa vida. Que Deus nos abençoe.